Pessoal, boa noite. O pessoal está entrando aqui. Enquanto as pessoas vão entrando, se você quiser colocar de onde você está falando, para mim saber até onde nós estamos nos conectando, pode expor ali no nosso chat, de onde você está nos escutando hoje. Hoje é um dia muito especial. Norte dos Estados Unidos. Está nevando aí, né, Karen? Aqui a gente está rodeado de neve. Minha vizinha brasileira, não é, querida? Eita, nós. Enquanto isso, no Brasil, o pessoal está suando naquele verão maravilhoso e a gente está aqui nessa neve fantástica. Falar para vocês, olha o visual da minha janela, gente. É tudo branco. Ó, que bonito, um frescor aí para o Brasil. Agora na Karen tá bem mais alta a neve, aqui tá baixinha perto de você, né, querida? Aqui. Vai chegando, vai pondo ali no nosso chat de onde você está vindo, de que lugar você está vindo. Que legal, muito legal ver a casa cheia, muito legal ver vocês todos aqui entrando. Tão bom nós podemos nos ver. Pessoal de norte dos Estados Unidos. Estância Velha, Rio Grande do Sul, e querida, São José, Santa Catarina, Balneário Camboriú, descendo para ABC, Lages, Belo Horizonte, amada Lages, amado Belo Horizonte, Meio Oeste de Santa Catarina, Curitiba, Lages, ai que delícia. Pessoal de todos os lugares, que bom. São Paulo. Boa noite, minha gente, boa noite. Hoje é um dia muito especial. Quero dar os parabéns para você que está aqui, para você que veio investir esse momento em você, para você que está aqui de papel e caneta na mão, com seu caderno, com seu papel. Nós vamos fazer muita escrita, muita reflexão hoje. Para as pessoas que Vidal Ramos, Santa Catarina, ai, em nome dos meus ancestrais, que legal. Para você que está aqui por primeira vez e não me conhece, eu sou Shirayan Daniele Ribeiro, sou facilitadora de retiros de autoconhecimento, há mais de 30 anos viajando pelo mundo, entregando ferramentas para nós termos uma melhor qualidade de vida. O meu carro-chefe é a mente, sistemas de crenças, inteligência emocional. Como diz o budismo, né? Para o budismo, a mente e o coração são uma coisa só. Eu vou para o Brasil dar retiros 2 vezes ao ano, e levo grupos de pessoas para o caminho de Santiago de Compostela. Agora em maio nós já vamos partir com um grupo. E temos um evento também em Maiorca, vindo para o ano que vem também, Maiorca, Espanha. No Brasil, as cidades que nós estamos mais ativas com seminários presenciais é São José do Rio Preto, São Paulo. Estou vendo o pessoal aqui de São José do Rio Preto que teve nos últimos eventos esse ano. Nós já temos a data do nosso próximo evento, vai ser em abril, no final vou dar mais informações. E Lages, Santa Catarina, também, que é uma base super de um pessoal, um grupo super bonito, guiados pela Juliana de Missari e nossos encontros online. Então, hoje é um dia muito especial, porque hoje é um encontro, é um fluir de vários rios, é uma confluência. Ahn, a parte dessa confluência é que essa aula é parte das aulas mensais que as pessoas que tomam o seu treinamento Sky Mind conosco no presencial, elas têm por um ano essas aulas mensais comigo, geralmente, como parte do presente que é dar continuidade ao autoconhecimento. E também hoje, Ana, e também hoje é um dia onde novas pessoas foram convidadas a entrar, porque é um dia que nós vamos falar de uma temática muito, muito importante na nossa vida. Hoje é dia 28, 2 e 8, 10 na numerologia. Na numerologia, um dia 10 é um dia muito especial. É um dia onde
o target, né, o alvo e a flecha na mão, é um dia de pôr metas, é um dia de usar o nosso potencial, é um dia da energia de pôr o nosso potencial na prática, seja em qualquer área da nossa vida. Então, é um dia escolhido a dedo, e hoje a nossa lua crescente também, que é conectadas com a energia da natureza, que é a energia que tudo compõe, essa lua que vai subindo as marés, essa lua que vai acrescentando mais luz nas noites do nosso planeta, essa lua que vai fazendo com que as coisas possam crescer, que as coisas possam prosperar, que as coisas possam avançar. Então, é um dia muito especial. Bem-vindos e bem-vindas, todo mundo que já esteve num presencial comigo. Eu acho um grande privilégio a gente ter a oportunidade de nos encontrarmos no presencial. Vejo várias carinhas aqui conhecidas. E também bem-vindo e bem-vinda você que está vindo por primeira vez provar um pouco dessa escola de autoconhecimento que se chama Sky Mind e os ensinamentos que nós trazemos através dessa escola. Hoje nós vamos trabalhar dois pontos muito específicos. A nossa aula encontro de hoje se chama Arquitetura da Vida. E a arquitetura da vida é um exercício para nós fazermos em conjunto. Porque eu não sei se você sentiu, mas nós estamos aqui nesse final de janeiro, nosso Brasil amado, que às vezes dá uma sensação que o ano começa só depois do carnaval, né? Para quem não me conhece, eu moro parte do ano aqui em North Carolina, nos Estados Unidos, e parte do ano na Espanha, e o coração sintonizado aí no Brasil. E nós já estamos, assim, nesse final de janeiro, né? E no final de janeiro, às vezes, dá um wake-up call, assim, uma chamada para nós. Espera aí, primeiro mês do ano já ó, se foi. E será que eu estou pondo a minha energia nas coisas que realmente valem a pena para mim? Eu acho que tem uma parte dos nossos ensinamentos que a gente fala do mundo não dual, né, da não dualidade, da ilusão das coisas, como todo calendário também é ilusório no mundo real, mas nós navegamos os dois mundos, né? O mundo das formas e o mundo não dual. O mundo do intangível, o mundo da transcendência, e também esse mundo onde precisamos pagar impostos, renovar o emplacamento do carro, certo? Olhar para as agendas e assumir esse mundo das formas com as rédeas na mão. E esse questionamento sem pressão, mas um questionamento como um checkmate para nós mesmos. Estamos no final de janeiro. Será que nesse mês eu coloquei a minha energia, a minha atenção e o meu foco para as coisas que são realmente importantes para mim como algo prioritário? Para o que faz o meu coração cantar, para onde a minha alma me chama, para onde o mundo das formas exige a minha presença, o cumprir com a minha missão profissional nessa sociedade, o cumprir com o cuidar da minha saúde. Então, eu não sei você, mas eu sinto que quando nós vamos buscar uma vida saudável, uma vida integral, é muito importante nós sabermos que isso vem de várias áreas da nossa vida, certo? Não uma só área da nossa vida. E eu acredito que são muitas coisas para nós retermos somente na nossa mente. Reter o que eu preciso fazer com o meu corpo, as minhas finanças, a minha saúde, o cuidar das minhas relações, dos meus amigos, da minha família, dos meus parceiros, o cuidar, olhar para a minha filantropia, para a minha transcendência, para o legado que eu quero deixar nesse mundo, que não precisa ser um legado que vai se concretizar só quando eu falecer, mas sim um legado que eu possa adubá-lo todos os dias. Então, esse encontro de hoje se chama Arquitetura da Vida, porque nós vamos trabalhar um pouco com a escrita, com essa escrita que plasma o que está dando voltas na nossa mente no papel. Quando vocês tomam os treinamentos comigo, vocês sabem que um dos carros-chefes dos nossos treinamentos é a metodologia chamada The Work. The Work significa o trabalho. É uma metodologia de autoindagação da escritora Byron Katie, né? Se escreve Byron Katie, Byron Katie, que é essa senhora que eu estudo desde 2003, que traz essa metodologia do questionamento de todos os pensamentos e sistemas de crenças que nos separam do que é verdadeiro, que nos separam do mundo real, que nos mantém na ilusão de um sofrimento, de uma comparação, do ir para o passado.
E quando a gente vai fazer essa arquitetura da nossa vida vai ser o resultado desse sistema, dessa conversa que anda dentro de mim, desse diálogo interno que muitas vezes é ótimo, é motivador, é inspirador, é criativo, mas muitas vezes também está obsoleto, está me falando coisas que não são reais, está me comparando com outras pessoas. Então hoje a gente vai fazer algo que a Byron Katie fala muito, muito, muito. Ela diz: a mente pertence ao papel. A mente pertence ao papel. Tudo aquilo que fica dando volta, desalinhado, invasivo, solto, rodando como um redemoinho dentro de nós, muitas vezes um redemoinho doloroso, repassando várias vezes certas situações, sem uma busca de um foco de solução. Tudo isso com a metodologia que nós só estamos trabalhando de Byron Katie pertence ao papel, ao papel. O papel é o lugar onde a gente pode olhar a nossa mente com os olhos físicos. É onde eu posso aterrissar as minhas ideias, aterrissar os meus propósitos, aterrissar os meus sonhos, aterrissar as minhas dores. A escrita traz essa porta que nos permite aterrissar tudo aquilo que fica tão intangível e nos domina. Muitas vezes o diálogo interno nos tem de joelhos, nos arrasta. O diálogo interno não nos permite expressar o que nós sentimos para quem amamos. O diálogo interno nos compara com outras pessoas e nos diz coisas horríveis. Muitas vezes a Byron traz uma afirmação que, pelo menos para mim, eu ressoo com essa afirmação. Ela fala: ninguém nunca me tratou pior do que eu mesma. E eu acho que eu já passei, como todos nós, por várias situações na minha vida, e em todas elas, por mais desafiadora que fosse, eu posso reconhecer com presença e abertura de consciência que ninguém nunca me traiu pior que eu mesma. Ainda as pessoas que me traíram, as pessoas que falaram mal, as pessoas, ninguém. Você já se deu conta que ninguém te xingou mais do que você se xinga em algum momento? Que ninguém te comparou, foi cruel com você com comentários, muitas vezes mais do que a mente nos diz. Então, com essa mente, nós estamos construindo a nossa vida. Então, hoje, o convite é uma pausa para a gente aterrissar essa nossa criatividade, essa potência que nós temos no nosso cérebro, que é infinito, que é amplo, que é espaço, esse fortalecimento da nossa consciência através do veículo da presença, do enraizamento na presença, da não distração. Te convido que, se você está vendo essa aula no celular, tira todos os distrações. Se você está vendo essa aula no seu laptop, põe o celular de lado, vira ele para baixo. Se a vida de ninguém está dependendo de você nesse momento, dependendo de você, eu te convido que você sinta que você merece esse espaço só para ti, só para você estar em comunhão com você. Então, temos um compromisso de foco agora nesse espaço que é seu, nesse momento para você. E eu gostaria de começar essa noite trazendo uma reflexão. Eu não sei se vocês estão acompanhando, existe um grupo de monges aqui nos Estados Unidos que saíram em outubro a pé do Texas, do Fort Worth, Texas, e eles saíram com uma caminhada de paz. Aqui, como em muitos países no mundo, existem muitos movimentos acontecendo, são movimentos que tocam a vida de cada um de nós, e esses monges, eles têm um voto de renúncia, um voto de entrega completa à sua prática, e quando um grupo de monges sai de um monastério, nessa linhagem exatamente que está acontecendo agora, é porque o mundo precisa muito, senão eles não saem, eles são mais reclusos. E está acontecendo esse movimento de acompanhar esses monges caminhando, são mais ou menos 3.700 quilômetros desde da saída deles até a chegada em Washington. E eles caminharam no início a pé, muitos deles, quando começou a esfriar, continuava a pé, começaram a enfaixar os pés pelos votos de renúncia, os votos de não se identificar somente com o corpo, que é uma consciência que é maior que esse corpo. E em cada lugar que eles foram passando, foram tocando muitas pessoas, pessoas de diferentes visões políticas, pessoas de diferentes religiões, e as pessoas foram sentindo cada vez mais aquela
aquela entrega devocional, aquele sentir e ver, presenciar um grupo de pessoas que não está fazendo nenhum tipo de ativismo, que não está recrutando ninguém para sua religião, que não está fazendo campanha de nada. E eles caminham, e eu comecei a segui-los aqui na Carolina do Norte, dirigir até onde eles iam, caminhar um pedacinho com eles e ir nos lugares onde eles tinham almoço a escutar os discursos, as conferências, os satsangs, e depois, às vezes, de noite, quando chegava no hotel, também eu ia, porque na entrada do hotel, ou da igreja, ou do salão, muitas semanas no início eles dormiam ao relento. Depois alguém trouxe um plástico para eles dormirem em cima. Depois as pessoas começaram a se dar conta que tinha um grupo de monges caminhando. E eu queria trazer para vocês um pouco do que eu vi, do que eu senti, para começar o exercício de hoje com o nosso coração conectado com algo mais elevado do que as queixas da nossa mente. Para começar esse exercício de hoje com o nosso coração mais aberto do que o medo nos permite caminhar pela vida de peito aberto. Estar na presença desses, às vezes, 10, 12 ou 14 homens que não te estão pedindo nada em troca, não estão vendendo nenhum produto, não estão te prometendo nada, mas o convite sempre era: cuide da sua mente, cuide da sua mente. A paz que a gente está querendo ver tanto lá no mundo, cuida da tua paz primeiro, cuida dos teus pensamentos. E as histórias, as analogias eram tão profundas e tão simples. Eu separei uma para compartilhar aqui com vocês hoje, para nós entrarmos no nosso exercício da arquitetura da vida já sintonizados nesse convite que foi feito por eles. Ele trouxe um exercício assim que eu quero trazer para vocês. Ele disse, o venerável Bhikkhu, monge, ele disse numa. Eu acho que nós éramos umas 1.000 pessoas. Um frio, minha gente, um frio. -3, -4 Celsius. A gente assim com gorro, com gente de todas as cores, alturas, classes e tudo. Todo mundo junto, grudado um no outro, que aqui nos Estados Unidos essa coisa de muito junto, muito se encostando, às vezes é diferente, né, culturalmente, mas nessa noite a gente estava todo mundo junto, encolhido, criança, gente de mais idade, gente com cadeira de rodas. E ele falou, gente, agradeceu, né, a presença de todo mundo, disse, gente, vocês não trabalham? Porque de manhã tinha gente seguindo a gente, no almoço tinha gente seguindo a gente, agora de noite, sabe que vocês não trabalham? Ninguém trabalha na Carolina do Norte. Muito bonito, é o senso de humor. Espiritualidade com senso de humor me representa muito. E ele disse: eu quero perguntar algo para vocês. Quem aqui, e eu faço a mesma pergunta para você, você pode levantar a mão se você quiser, física ou digital. Quem aqui, de manhã, quando você vai escovar os seus dentes no banheiro, e você escova os seus dentes e lava o seu rosto, e respinga algumas gotas de água no espelho ou em volta, você imediatamente limpa aquelas gotinhas de água do espelho ou as gotinhas de pasta de dente, certo? Nós éramos 1.000 pessoas, talvez 5 pessoas levantaram a mão. E ele falou: olha que interessante. E o que que acontece com você se você escova os seus dentes e lava o rosto todos os dias e cada vez respinga um pouquinho mais no teu espelho, respinga um pouquinho mais na tua pia e você não limpa? E passa um dia, uma semana, um mês e 6 meses. É fácil você limpar depois, com a mesma facilidade que houvesse sido no primeiro dia? Pingou, limpou. Mas depois de 6 meses grudado um em cima do outro, é fácil como o primeiro dia? Ou você vai precisar ir na loja tal, comprar o produto, esfregar, esfregar de novo? Ele falou a mesma coisa com a sua mente. A mente é igual. Se nós deixamos um pensamento surgir e criar raízes dentro de nós e não questionamos esse pensamento e não estamos com o auto-observador ligado, que o auto-observador é algo que nós aprendemos nos nossos treinamentos, os Sky Mind, certo? Se nós não estamos com o nosso auto-observador ligado, não tem o filtro, o pensamento entra, manda, eu obedeço, ele se instala e entra em repetição. Mas se nós temos a prática de que a cada pensamento que não está congruente com a realidade, eu possa questioná-lo e entender que eu posso deixar esse pensamento passar e não fazer desse pensamento uma linha a mais nas regras que eu sigo na minha vida,
Se eu deixo os pensamentos acumularem, eles vão formando as neuroses, eles vão formando a nossa autoestima, eles vão formando os nossos medos. Os pensamentos bons, claro, vão formando as nossas coragens, a nossa força, a nossa determinação. E ele fez o convite: pratique o mindfulness, pratique a presença para quando você receber esses pensamentos, você escolher qual pensamento você permite entrar e entrar em repetição em você, ou qual pensamento você vai respirar profundo e deixar passar sem que você se apegue a ele. E quanto mais nós nos permitimos esses pensamentos passarem e seguirem o seu caminho natural, que é o movimento, nenhum pensamento foi desenhado para ficar. A partir do momento que eu me apego àquele pensamento, ele se instala, né, e entra em repetição. Quando eu estou na prática do mindfulness, nas práticas que nós fazemos nos nossos retiros, vai um certo mecanismo começa a se instalar em nós, onde nós começamos a escolher que pensamento vai ficar dando volta, merece um espaço sagrado dentro de mim, ou que pensamento que eu vou deixar passar. E o que acontece nos pensamentos que nós deixamos passar e os pensamentos que nós escolhemos manter em nós é que eles sobem ou descem a nossa energia. E quando eu digo a nossa energia, eu não estou falando só da energia abracadabra, a qual não tem nada contra. Mas eu também estou falando daquela energia que a gente precisa adicional para ir malhar, para ir lá fazer declaração dos impostos a tempo e não pagar multa, para ir fazer as coisas que estão procrastinadas, para ir no dentista, para ir na ginecóloga, para ir atrás daquele projeto que você está engavetado. Tudo isso precisa da nossa energia. E se a minha energia está ocupada, travada em pensamentos que estão me invalidando, me comparando, estão no passado, eu vou me sentindo, vai me drenando. E quando eu quero construir um legado nessa vida, esse legado vai exigir de mim. E eu vou precisar de toda a energia que eu tiver. Então, o nosso momento de hoje vai ser um momento de nós. Primeiro, vou deixar essa tarefinha, essa prática para todos que querem seguir, que é muito fácil de ser identificada, você não vai esquecer mais, você vai lembrar da minha voz. Todo dia de manhã, ao escovar os dentes, se pingou alguma coisa, você pega lá a toalhinha e você limpa. É algo tão simbólico, mas dali você já passa para a tua mente também. Dali você já passa para aquele hábito também. É algo mecânico que se desenvolve no mundo externo e vai refletir internamente. E para isso, minha gente, agora nós vamos entrar nesse momento da arquitetura da vida. Então, vou te convidar para você, por um instante, trazer suas mãos ao coração, ou seja, ao centro do seu peito, sentir os teus dois pés no chão. E a minha primeira pergunta introspectiva do dia de hoje, para nós fazermos a nossa arquitetura da vida, é: quais são os três sentimentos que eu quero sentir mais na minha vida? Quais são os três sentimentos que eu quero sentir mais na minha vida? Quais são essas três sensações que eu quero vivenciar mais na minha vida? E essa é a nossa primeira pergunta. E eu te convido que, com a mão que você sinta mais confortável, fica com ela no seu coração e com a outra mão, abre o seu caderno e responde essa pergunta para ti. E o próximo passo desse exercício, eu vou pedir para você colocar ao lado de cada sentimento três situações ou atividades que te proporcionam esse sentimento. Faz de conta, em 2026 eu quero me sentir mais amada. Quais são três situações que eu me sinto mais amada? O que que acontece que nessas situações eu me sinto mais amada? Quando eu abraço alguém que eu amo e sou retribuída e ponho o nome específico de quem for. Eu me sinto amada quando alguém me liga, uma amiga me liga e pergunta se tem um tempo para a gente bater um papo. Eu me sinto amada quando alguém se aproxima e agradece algo que eu fiz por ela. Não sei.
Talvez uma sensação que você colocou, eu quero sentir mais paz interior. Quais são as atividades que eu sinto que eu realizo que me trazem paz interior? Talvez para alguns de nós vai ser correr, fazer exercício físico e depois sentar e meditar. Talvez para alguns de nós vai ser trazer as situações que nós estamos em conflito internamente para a terapia. Então, o que mais, qual é uma situação que me faz me sentir amada? Quando eu saio de casa, saio da inércia, saio do isolamento e vou para um evento social de amigos que eu amo. Quais são as três sensações e as três emoções, né? Você vai encaixar como fizer sentido, que você quer mais sentir em 2026. E para cada uma delas, três exemplos de quais são as atividades, ou podem ser qual é o posicionamento interno, que você se posiciona internamente, que te permite sentir essas emoções, essas sensações. Talvez é uma atividade, talvez é onde você põe a sua mente. Ah, quando eu ponho a minha mente no positivo, em vez de ficar reclamando, eu me sinto mais em paz. Quando eu olho mais os meus valores, os meus talentos, ao invés de me comparar com outra pessoa, eu me sinto com a minha autoestima em dia. Quando eu me percebo, quando eu me olho com bons olhos, eu me sinto mais em paz. Então, dá uma olhadinha o que é essa lista para você. Muito bem. Então, quem quiser. Ah, viu? Eu tava escutando essa música hoje. Estamos sintonizadas, sincrônico, realmente. Quem quiser colocar quais são as suas sensações ou emoções que você escreveu aqui no chat, você pode. Ou quem quiser levantar a mão e falar um pouco sobre quais foram as que você escreveu, também pode, tá? Eu vou colocar para vocês, Sandra, lá no grupo, eu ponho o link dessa música, muito bonita, né? Ela chama Força e Intuição, Vozes de Aruanda, de Vozes de Aruanda, Força e Intuição. Muito bonito. Pessoal, então agora que a gente está com a mente mais alinhada, né? Alguém comentou aqui antes, nossa, muito difícil, né? Desafiador lidar com os pensamentos intrusivos. E uma das coisas que eu aprendi com a Katie, uma das coisas que eu aprendi com a Byron Katie, uma das coisas que é muito presente nos nossos treinamentos é a simplicidade que algumas técnicas têm na interrupção do mecanismo do pensamento repetitivo. E uma delas, que é a primeira pergunta da metodologia de The Work, é quando um pensamento que te traz sofrimento te visita. Vamos ver se a galera que está aí lembra. Primeiro pergunta que nós fazemos para esse pensamento é: o pensamento aparece e eu me pergunto, é isso verdade? É isso que eu estou pensando nesse momento agora, verdade? E a segunda pergunta é: posso eu saber com absoluta certeza, sem sombra de dúvida, que isso que eu estou pensando é verdadeiro? E a resposta só pode ser sim ou não. Só essa primeiras duas são quatro perguntas, as inversões e as subperguntas, a gente tem um formulário, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas só exemplificando tanto que é simples a gente só tirar a atenção daqui e trazer para cá. E no começo parece desafiador, porque nós estamos muito acostumados aí no automático, né? O pensamento vem, nos carrega, nos derruba, levanta, desce. Mas quando o auto-observador está ligado, a gente tem um pouco mais de autonomia mental para ir discernindo o que que a gente vai alimentar ou não. E agora o nosso foco vai ser para alimentar isso. Quero ver aqui o que que vocês colocaram. Quais as sensações que eu quero sentir mais? Amor, felicidade, paz. Amor, segurança, me sentir saudável. Amor, paz, entusiasmo. Ei, querida, vamos fazer mais aulas dessas sim. Alegria, entusiasmo, paz interna, serenidade, disposição, esperança. Bonito, né? O amor repetiu bastante. Então eu vou pedir para vocês, nessa sintonia, agora nós vamos desenhar algo que eu nomeei arquitetura da vida. Vários de vocês, talvez, que já estão comigo há mais tempo e já fizemos algum exercício parecido, se chamava a roda da vida ou a roda dos sonhos, né? Ou mapa dos sonhos.
Eu aprendi esse exercício dentro da organização Condor Blanco, com seu fundador, Surjana Solar, e, consequentemente, fui estudando cada vez mais e eu vi que a ONU tem exercícios parecidos, que tem várias organizações mundiais que trabalham com certos exercícios de escrita terapêutica, de definição, de estrutura, de desenho, de aonde a gente quer que o barco da nossa vida avance, qual é o norte que a gente quer dar. E é um norte que não é escrito em cimento, é um norte que é maleável, que vai mudando. E todos nós sabemos que se, ou você já se deu conta que se a gente não tem uma certa estrutura, o barco vai à deriva onde o vento levar, certo? E quando a gente, como nós falamos no começo aqui da aula, nós estamos no final de janeiro, no mundo das formas, já foi um mês desse ano, né? É bom para a gente colocar uma pressão boa, uma pressão gostosa em cima de nós para dizer assim, opa, vamos lá, vamos acordar, vamos pôr foco na vida. A vida está passando e você, né, quer utilizar esse momento da sua vida de uma maneira congruente com o que você veio procurar aqui, certo? Então agora eu vou te dar alguns títulos e vai ser eu vou te convidar a você colocar o título, vou te dar um tempo para você escrever alguma coisa, e aí eu vou colocando os títulos, você vai escrevendo, utilizando essa sinergia que nós estamos aqui, e depois que nós desconectarmos, a nossa tarefa é revisar o que a gente escreveu hoje, principalmente nas manhãs. Quando você acordar, tem aquele caderno do lado da sua cama, antes de se pegar, como diz os monges que estão fazendo a caminhada pela paz, escoltados de policiais, policiais emocionados, recebendo flores, uma coisa muito bonita. E eles chamam o celular de o amante. Antes de você pegar o amante de manhã cedo, no sentido de aquele ser que você mais ama, pega o seu caderno, pega a sua folha de anotação e olha para essa arquitetura da vida que nós vamos desenhar em conjunto agora. Para que o primeiro pensamento seja uma oração tua, um decreto teu, e esse olhar, ainda que seja nos primeiros 10 minutos, você está deitado na cama meio se entendendo, estirou a mão antes de pegar naquele celular cheio de barulho, pega na sua folha e fala: puxa, é em nome disso aqui que eu estou acordando, certo? Então, a primeira área nós vamos falar sobre o mais tangível. Primeira área nós vamos falar sobre o mais do mundo das formas, que é a prosperidade. Então, eu te convido que você ponha nesse lugar do seu caderno agora a palavra prosperidade e embaixo dessa palavra coloca três pontos. Então, prosperidade. Embaixo dessa palavra coloca três pontos. Primeiro ponto, trabalho. Segundo ponto, deixa um espaço abaixo, finanças. E terceiro ponto, prosperidade, né, em cima, e finanças, trabalho. E o último ponto, fundo de emergência. Eu gostaria que você olhasse com essa presença que você está agora e olhasse para a prosperidade do mundo das formas da sua vida, da energia do dinheiro. E olhasse assim: o que que eu gostaria que acontecesse no meu trabalho esse ano? No que eu gostaria de estar trabalhando, o que eu gostaria de mudar na minha maneira. Ah, minha empresa toda precisa mudar. Bom, mas não mudou ainda. E você está lá, então vamos ver o que que a gente quer mudar em nós. O que que eu quero do meu trabalho esse ano? O que que eu quero alcançar no meu trabalho? O que que eu quero produzir? O que que eu quero, certo? E embaixo disso está finanças. E o que que é finanças? Finanças é assim, eu ganho tanto, quanto que eu quero ganhar esse ano? Quanto é que eu estou ganhando? E não é só o ganhar, das nossas finanças também é quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que eu economizo. Finanças não é só sobre o que a gente quer ganhar, mas finanças é sobre como é que eu manejo esse dinheiro quando chega na minha vida. Então, você fazer um olhar assim, puxa, como eu gostaria que isso acontecesse nesse ano. E o fundo de reserva é aquele espaço, a gente está num momento no mundo que a impermanência se faz mais evidente, né? E talvez muitos deste grupo não tenha ainda algo tão básico que no mundo das finanças se chama um fundo de reserva. E um fundo de reserva não importa o que aconteça no mundo, se vem de novo uma pandemia, o que for, você tem guardado algo que você pode sobreviver por 2 anos. Isso se chama fundo de reserva.
E eu acho tão interessante algo ser tão mundano e tão conectado à espiritualidade ao mesmo tempo, porque quando você pensa num fundo de reserva, você pensa em ter respeito por você, respeito pela sua família, respeito pela sua paz interior. E talvez aquele dinheiro que vai gastar numa bobagem, numa besteira, numa coisa supérflua, numa coisa que você já tem 10, numa coisa que não te acrescenta, mas você tem aquela meta, que não importa quanto for, você que vai saber nas suas finanças, quanto todo mês eu vou abrir para aquele fundo de reserva. Vai lá naquele teu banco, vai lá abrir aquela conta de CDB, pede lá para sua, abre um CDB aqui para mim e deposita lá em vez de deixar na poupança e tem uma rentabilidade boa, não te cobra nada. Eu gosto de falar nisso porque ó, é muito importante, é algo tão bobo e importante ao mesmo tempo. Então eu gostaria que você olhasse assim: prosperidade, trabalho, a energia do dinheiro e o fundo de reserva. Quais seriam as metas que você gostaria nesse espaço? Certo? Vou te dar 2 minutos. De novo, nesses momentos de manhã que você olha de novo para esse exercício, vai poder preencher mais, esclarecer mais, esclarecer mais, tá? Pode ir lá. Tudo bem, pessoal? Então, vou avançar para essa próxima parte. Esse próximo passo é aquele próximo passo do Alexandre o Magno, né? Alexandre Magno, segundo as histórias, dizem por aí que ele foi um dos maiores conquistadores no mundo de território, né, na história do planeta. E fala que quando ele faleceu, ele disse que ele queria ser carregado, que o caixão dele fosse carregado por todos os médicos que cuidaram dele. Supostamente ele faleceu relativamente jovem para a época, para mostrar para todo mundo que nada da medicina pôde salvá-lo. E, ah, e ele disse que queria que tivesse 2 buracos no seu caixão, com os braços dele para fora, com as mãos abertas, para todo mundo ver que ele estava indo embora sem levar nada com ele. E que no caminhar fossem caindo todas as moedas de ouro que ele havia acumulado, para as pessoas saberem que nem todo o dinheiro do mundo que ele acumulou pôde salvar a vida dele. E esse próximo passo que nós vamos falar agora é a respeito da saúde. Gostaria que você pusesse o título Saúde, porque não adianta Michael Jackson com todo aquele dinheiro, certo? Saúde, a gente precisa de saúde. Robin Williams, aquele ator que a gente cresceu vendo ele em comédias e filmes profundos, não houve dinheiro. A gente precisa de saúde, saúde mental, saúde física. Então, eu gostaria que você colocasse o título Saúde nessa próxima página e embaixo colocasse esses pontos tão simples, mas que são o norte da nossa vida. Coloca alimentação. Então, você pôs o título saúde, embaixo eu te convido que você coloque alimentação. Outro pedaço é sono. Ponto 1, embaixo de saúde, alimentação. Ponto 2, sono, descanso. Ponto 3, exercício físico. E ponto 4, representando a saúde mental, eu colocaria manejo do estresse. Aí, já lidando com esse cortisol, tem outros exercícios que vão aparecer ali depois. Então, manejo do estresse, né? Saúde mental. Alimentação. é, Então, esse olhar agora para ti vai ser na tua história. O que da minha alimentação vai ser nesse ano uma prioridade para mim? E o que eu te convido é não fazer nada generalizado, né? A mente adora generalizar. Comer melhor. Comer melhor não me diz nada, certo? A alimentação pode ser, talvez para algumas vai ser ir na nutricionista, fazer um check-up das minhas vitaminas, ou talvez para ti tu já sabe qual é o teu tendão de Aquiles. Talvez para ti vai ser soltar, é, vou comer carne só 2 vezes por semana, vou soltar os açucarados, vou deixar de comer processados, vou fazer um dia de cru por mês, vou fazer desintoxicações, vou diminuir a minha farinha branca, vou. Então, que na alimentação tu sente que está fazendo falta? Preciso incorporar folhas para ti, para tua história, certo? O sono, que é outro ponto tão importante. Quantas horas eu quero dormir por semana? Perdão, por noite esse ano. Quantas horas eu quero dormir por noite? E dentro disso, meu planejamento é que horas que eu vou para a cama e que horas que eu vou acordar. Certo? Para mim dormir essas 8 horas que eu quero, que horas que eu tenho que estar na cama e que horas que eu quero acordar.
No terceiro, exercício físico. Quais são os exercícios físicos que são bons para ti, que te trazem alegria? E se eu tenho muita dificuldade de fazer exercício físico, qual é a estratégia que eu vou usar para dobrar o meu ego, dobrar as minhas desculpas e minha procrastinação? E uma das coisas que eu sugiro muito, se você tem muita dificuldade de exercício físico, bate você onde dói, que geralmente é no bolso. Contrata aquele personal que é um profissional que estudou para te fazer o melhor exercício para a musculatura que tu precisa. Musculatura é longevidade, certo? E fala para ele: se eu faltar, você me cobra igual. Então, qual é a estratégia que você vai fazer para você ir atrás daquele exercício físico que vai te manter uma pessoa que vai chegar nos 70, nos 80, vai poder sentar e levantar sozinha, vai ter autonomia para levantar a tua malinha de mão no avião e poder viajar para aqueles lugares. Você vai estar aposentada e não vai ter massa muscular para se mexer. Ou você está jovem, já está na sua empresa trabalhando com dor na lombar. É isso que você merece? Não. Então, vamos lá para olhar para aquele exercício. Que dia da semana para ti? Tu não faz nada, põe assim, vou começar qual exercício? Esse, desse jeito, na segunda-feira, na quarta, quinta e sexta. Põe aí qual seria um primeiro passo para ti. E o manejo de estresse também. Identifica bem claro quais são as situações que te trazem, que você não está conseguindo manejar o estresse. Quais são o que que você gostaria de adaptar na sua vida? Exercício físico, baixo estresse. Diminuir açúcar refinado, baixo estresse. Fazer terapia, diminui o estresse. Então, vou te deixar aqui mais uma música para você introspectar. Qualquer pergunta você pode pôr ali no chat, posso dar mais sugestões, mas vou dar um tempo para você usar também a tua própria sabedoria. Tá bom? Vamos lá? Muito bem, pessoal. E de novo, né? Eu tenho muita fé e confiança em você, que você vai deixar bem visível, você vai bater o olho todo dia, você vai revisar e vai acrescentando, que você merece isso, né? Você merece dar atenção para você. Vamos para a próxima, quadrante. Aí eu gostaria que você colocasse o título Relações. Esse é o outro capítulo desse nosso livro da arquitetura da vida, de olhar para a nossa vida como arquitetando o nosso desejo interior. Que tipo de relações? A primeira relação, a relação com você. Esqueça, gente, esqueça. Relação começa com você. A maneira com que você se trata é a maneira que você vai tratar todo mundo ao seu redor. Então, o que que falta na minha relação comigo? Será que eu sinto que eu consigo conectar com a minha felicidade natural? Ou será que eu sinto que eu esqueci de como é se sentir assim, rindo como se fosse uma adolescente, dando risada com pessoas, me sentindo preenchida, plena? E também a relação comigo. Será que eu sei lidar com as minhas dores? Porque elas virão. Será que eu sei lidar com o meu diálogo interno? Será que eu sou tão íntima minha, tão íntima, que eu consigo notar quando eu estou me atacando e eu sinto no meu coração que eu não mereço isso, não mereço me tratar desse jeito? O que que precisa melhorar na minha relação comigo? O que que eu gostaria de aprimorar na minha relação comigo? Será que eu cumpro com a minha própria palavra comigo mesmo? Será que eu cumpro com a minha própria palavra comigo mesma ou me comprometo comigo a algo e eu passo por cima do que eu mesma me falei? Uma vez estava tomando uma aula de meditação com um samurai japonês e ele disse que entre os samurais a coisa mais importante para eles é a sua katana, né? Sua espada. Mas mais importante que a sua espada é a palavra que você dá. E hoje em dia, nesse olhar para a nossa relação com nós mesmos, eu preciso me perguntar: eu cumpro com a minha própria palavra? Nós temos um grupo de malhação que nós nos encontramos várias mulheres para malhar juntas, segunda e sexta, e eu guio uma meditação no final. E toda vez começo a meditação dizendo: agradece que você cumpriu com a tua própria palavra. Você deu a tua palavra e você cumpriu. Quando a gente acostuma a sermos íntimos de nós mesmos, eu me sinto seguro comigo, segura. E quando vem o desafio da vida, eu sei que eu posso contar comigo, que eu tenho estrutura para bancar, porque eu estou acostumada a honrar minha palavra.
Então, a primeira, relações, o primeiro ponto, eu te convido a colocar relação comigo. O segundo ponto, relação com o meu parceiro ou parceira emocional. Se você está com um companheiro ou uma companheira, namorado, esposo, esposa, o que que eu gostaria de melhorar nessa minha relação? O que que eu posso, o que que está faltando eu incrementar? O que que eu gostaria que acontecesse? Que novo sabor que eu quero pôr? Se eu estou num momento sozinha por escolha, fantástico, não tem problema. Se eu estou num momento sozinha ou sozinha, não estou conseguindo e quero uma relação, o que em mim está com medo ou não sabe lidar ou falta mais prática nesse mundo de relacionar-me que está me segurando de ter uma relação legal, né? Sempre com aquela curiosidade, com leveza. Então, primeira palavra, relação comigo mesma, depois com parceiros emocionais, terceiros, amigos e família. Pode ser, inclusive, terceiro, amigos e quarto, família. E aqui eu quero te convidar para você, no seu momento de meditação matutina, olhar para isso com muito carinho. No nosso módulo um, nós temos um trabalho sobre a morte, muito bonito, muito profundo. E eu convido a você a olhar para esse quesito, amigos e familiares, e eu acho que um dos pontos é a presença. Quais são os meus melhores amigos e quais são os momentos esse ano que eu gostaria de viver com eles? Talvez alguns de vocês tenham o privilégio de morar na mesma cidade que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, ou você tem a família que mora perto. Eu moro no outro lado do mundo, então eu ponho muita atenção a isso. Quais são os momentos que eu vou viajar, vou estar com a minha família? Porque às vezes a gente está muito ocupado com o oba-oba do dia a dia e não marca de ver essas pessoas, de ir no aniversário, de surpreender no Natal, etc. E quando essas pessoas se vão de maneira inesperada, a dor que nós sentimos, não a dor do luto natural, mas a dor da culpa de não ter falado mais, de não ter visto mais. Então, dentro do quesito amigos e familiares, eu te colocaria, te permite sonhar agora, te permite olhar para isso. Aonde que eu queria encontrar com essa amiga, com esse amigo? Eu vou, faz tempo que essa amiga me convida para ir lá. Que esse ano de 2026 eu gostaria de plantar uma semente que fosse possível na presença com os meus amigos e meus familiares. Poxa, eu vou fazer mais almoço de família na minha casa no domingo, pô, vou visitar minha avó, etc. Você sabe qual é o seu. E o quarto ponto aqui são os sócios, né? As relações com pessoas que eu trabalho. Então, poxa, será que tem uma relação de conflito no trabalho que eu gostaria de sentar com a minha terapeuta, a minha psicóloga e resolver esse negócio dentro de mim? Será que eu quero aprender uma comunicação mais assertiva? Será que eu quero aprender mais sobre resolução de conflitos? Ou será que eu sinto uma grande gratidão pelas pessoas que eu estou trabalhando, que são companheiros super legais e que está sendo um bálsamo assim? Então, vou te dar 2 minutos para você pôr seu coração no papel e escrever nas suas relações quais são as coisas que você gostaria de plantar e colher nesse ano de 2026. Qualquer pergunta você pode pôr no chat. Muito bem. Fico feliz que você tenha anotado a estrutura. Ah, maravilha, Thiago. Tudo certo. Maravilha. É, então, gente, já sabe, né? Puxa, aquele momento que talvez a mente quer ir lá no celular, fica passando o dedo no celular, você fala, não, eu tenho que ir lá completar minhas listinhas do meu caderno, não tem tempo para ficar scrolling, porque eu quero pôr energia nessa arquitetura dessa minha vida para 2026, que na verdade são sementes que a gente planta para o resto da vida. A próxima área que eu te deixo aqui para sua reflexão posterior, para você fazer o teu trabalho, é uma área que eu chamo de expansão. Então, o título seria expansão, a minha expansão. E aqui eu vou colocar coisas mais terrenas e depois a gente vai para a parte mais transcendental. A primeira parte de expansão eu colocaria cursos e retiros. Esse 2026, qual é um curso que talvez seja uma aprimoração profissional ou um treinamento, uma técnica nova que eu queira aprender, ou, ou um retiro que eu gostaria de ir. Nossa, eu queria ir para um retiro na natureza, é, queria meditar, fazer uma yoga, fazer uma caminhada, estar com outras pessoas,
fazer uma arte terapia. Então, quais são os cursos e retiros que eu gostaria de atender esse ano? Que eu sinto que seria uma expansão para mim, certo? Esse é o número um, cursos e retiros. Número dois, viagens. Às vezes coincide, né? Seu curso e retiro com uma viagem, que é ótimo para mim, é uma combinação boa. Cursos e retiros que seja uma viagem. Então, será que tem uma viagem dos meus sonhos? Que eu quero, se não for esse ano, nossa, mas eu vou já pôr ali nas minhas finanças, aquele que eu vou ficar guardando para essa viagem dos meus sonhos. Ah, tô querendo ir para a Índia, ter uma experiência transcendental, tô querendo ir para a Itália, fazer o filme Comer, Amar e Rezar, tô querendo ir para o Vietnã, tô querendo ir para a Bahia, para aquele Arraial da Ajuda mais lindo do mundo, que saudade da Bahia. Então, será que tem uma viagem que tocaria a tua alma esse ano? Que você fala, puxa, né? Depois passa num tempo de não quer viajar mais, não quer pegar em avião, dói as costas, dói o joelho. Então, puxa, esse ano é um ano legal para a gente pôr, quem sabe, uma viagem que eu gostaria de fazer, né? Esse seria o ponto dois. Ponto três é a arte. Tem algo em você que tem uma curiosidade artística? Será que você gostaria de pintar algo, de aprender um instrumento musical, um bordado, uma arte na culinária, pintar uma parede da sua casa, desenvolver uma manualidade, cantar mais? Será que a sua alma tem uma sede que fica postergada, talvez, que seja algo relacionado à arte? Talvez seja, inclusive, ir numa exposição de um artista que você adora. Quem sabe seja a arte de você dançar mais, de mover mais o corpo, dessa essa expressão, né? A arte como uma forma de expressão. Então eu colocaria esse ponto 3 a arte para você refletir assim. E o último ponto, eu coloquei livros. Não sei se você, como eu, como você pode ver aqui atrás, tem parte da nossa biblioteca aqui em casa. Eu cresci numa casa que tinha biblioteca. Eu cresci como adolescente num quarto onde eu tinha minha própria biblioteca. Os livros foram sempre grandes amigos. Eu não sei se você, como eu, compra livros e fica ali, livros esperando para ler, que eles estão em stand-by, livros que estão em retiro dentro da sua própria casa, esperando o momento. Então, quem sabe eu quero pôr uma meta, eu quero ler um livro por mês, né? Minha meta desse ano é um livro por mês, coisa que eu fazia facilmente em muitos anos atrás e ultimamente eu vejo que eu preciso realmente pôr uma meta clara. Então eu pus assim, livros para você olhar que meta você quer esse ano. Você quer ler um livro a cada 2 meses, um livro? O que que você quer? Não vou comprar mais livros novos enquanto eu não ler um livro. Foi outra coisa que eu fiz ano passado, que me fez muito bem. Para de comprar livro enquanto você não terminar de ler um. Ou eu também coloquei aqui para aquelas pessoas dentro de nós que gostaria de escrever um livro. E escrever um livro pode começar com você escrever capítulos da sua vida. E escrever capítulos da sua vida pode começar com você escrevendo uma história da sua vida. E isso é algo que me faz muito bem, é uma escrita terapêutica que é muito bonito para todos nós. Então, deixo também esse convite. Será que você quer escrever algum capítulo, alguma história da sua vida, uma aventura ou algo? Aí você vai guardando com calma, algum dia você vê o que que faz com isso, tá bom? Então, vou pôr uma musiquinha, te dar esses minutos iniciais para você sentir. A gente só tem mais 2 áreas e a gente vai fechar. Então, é, boa viagem para a parte de expansão. Que bom, né? Colocarmos atenção e energia nessa arquitetura de nossa vida. Te parabenizo muito. Vamos aos nossos finais. Eu vou estar pondo lá no grupo, pessoal. Hoje, já leram hoje a sua arquitetura da vida? Já acrescentaram mais paredes e tetos e janelas ali na sua arquitetura? Eu vou estar lá perguntando para vocês. Esse próximo capítulo eu gosto de chamar de conexão. Conexão, a primeira conexão seria o título, né? A primeira área da conexão, não precisa ser a número um, mas representa muito o que eu sinto, é o desenvolvimento de consciência. Então, nós caminhamos pelo mundo e reagimos à vida dependendo do nível de consciência que nós temos. Então, o primeiro ponto é como é que eu desenvolvo mais a minha consciência, como é que eu elevo a minha consciência, como é que eu amplio a minha consciência. Então, quais são os movimentos que eu vou fazer de ampliar a consciência?
Então, aqui nesse grupo tem muitas pessoas trabalhadas, que se exploram, que se conhecem, que se trabalham, que têm ferramentas que você já identificou quando você pratica aquela ferramenta, faz aquela prática, tu expande, tua consciência expande, tu volta de novo a essa consciência que tu é mais que esse corpo, que a tua alma é mais que essa vida, que você é mais que o teu trabalho, mais que as etiquetas. Então, qual é a atividade que te expande a consciência que você gostaria de investir nesse ano? Ter esse contato. Talvez você expande a consciência quando você vai para um retiro, quando você encontra aquele professor ou aquela professora que te inspira, ou aquele conexão talvez para ti vai ser religiosa, com a religião que você frequenta, com a tua igreja, ou templo, ou sinagoga. Mas o que é o que que te expande a tua consciência, né? Ponto um. Ponto dois, dentro disso, que está incluído nisso, mas eu gosto de ressaltar, é o que que me traz de volta para mim. Ponto dois da conexão é o que me traz de volta para mim. É quando eu estou em super dúvida sobre mim mesma, o que que me faz de novo eu sentir autoconfiança? Se eu estou ansiosa, nervosa, agitada, o que que me traz a minha paz de volta? O que que me traz de volta para o centro? De novo, para aquela certeza de que há algo maior que está me conduzindo, aquela confiança ferrenha na vida, aquela contar com a força. O que que me traz de volta para mim seria o ponto dois. Talvez para algumas de nós me traz de volta para mim conversar com alguém que eu possa desabafar sem filtro. Talvez me traz de volta para mim sair para uma caminhada e conversar comigo, me alinhar, me entender. Talvez tomar terapia me traz de volta para mim uma boa sessão com a minha terapeuta. Talvez ir malhar para ti, te traz de volta para ti, porque tu põe foco no corpo, sai da conversaiada, da mente, ancora no corpo, te autorregula. O ponto 3 seria natureza, minha gente. Eu pus como conexão nós dedicarmos conscientemente espaços na natureza. Tem algumas pessoas do grupo aqui que vão me acompanhar no Caminho de Santiago esse ano, outras que já fizeram. E elas ficam me mandando onde é que elas estão fazendo as caminhadas, né, Márcia? Márcia andou fazendo as caminhadas lindíssimas essa semana. Então, nos levarmos para a natureza sabendo que a natureza é cura, é conexão. Aí eu tenho sítio, eu quero ir para o sítio, eu quero ir na chácara da minha amiga, eu quero. Agora é verão no Brasil, né? Quero caminhar na grama de pé no chão, quero permitir esses 25 minutos que a ciência mostra que descarrega o campo eletromagnético e eu poder caminhar com os pés no chão. Tem uma praia, tem uma cachoeira, tem ouvir os cantos dos pássaros de manhã cedo no quintal do meu jardim. É reservar tempo, a gente não pode se dar o luxo de não se conectar com a natureza de quando em quando, né? Então, ver como é que vai ser isso para ti. E o quarto ponto eu coloquei de conexão, eu coloquei conversar com Deus. E aí, Deus para ti vai ser o que for Deus para ti, o que for sagrado para ti, o que for essa conexão cósmica, esse universo, essa sincronicidade que tem tudo dançando em perfeição. Conversar com Deus é te permitir tu falar com algo maior que o teu ego, maior que o teu ego, maior que o nosso ego. Talvez você sentar numa igreja e na tua oração desabafar com Deus, talvez é numa caminhada na natureza onde você percebe Deus em todas as coisas. Mas eu encontro importante a gente reservar um tempo para conversar com o que é sagrado para cada um de nós. Seja uma cerimônia que você vai com alguém, mas reservar esse tempo para essa conversa com Deus. Talvez seja escrever cartas para o que é divino, para o que é sagrado, agradecendo, te emocionando. Mas como seria reservar um tempo para conversar com Deus? E dentro do conversar com Deus, eu anotei aqui, pode ser meditar, tua conversação com Deus pode ser orar, espaços que você vai ter pré-determinado de meditação, de oração, certo? Eu pus ali como exemplo também ali no nosso chat. Ah, muito bom pôr nosso coração nisso, né? Que maneira mais
valiosa de usar a nossa consciência, a nossa presença. Então, o Glauco tinha me perguntado aqui antes, na parte da manejo de estresse, se pode ser, por exemplo, ir ao cinema, ao teatro uma vez por semana, se isso consideraria manejo de estresse. Para mim, sim. Para algumas pessoas, não. Para mim, sim. Ótima pergunta. Então, puxa, a gente está nesse espaço. E aí, o nosso, a nossa última área de hoje se chama legado. E legado é uma palavra muito bonita, né? O legado é aquela coisa assim, sabe, para outras pessoas abriram muitas portas, caminharam muito, desbravaram para nós estarmos aqui. Nós somos frutos do legado de alguém, tanto dos nossos ancestros, né, dos nossos ancestrais, como de pessoas que a gente nem conheceu. Começando nós mulheres pelas grandes mulheres que lutaram pela autonomia da mulher, por nós podermos estudar, ler, votar, ter uma conta no banco, poder sair de um trabalho sem a permissão do marido, né? Então, assim, hoje em dia nós temos tantas liberdades porque alguém lutou. Então, legado. Nessa área do legado, eu coloquei 4 pontos para a gente olhar. O primeiro legado, às vezes nós pensamos assim, o legado que eu vou deixar quando eu me for. É válido esse legado. Poxa, talvez tu está começando uma metodologia nova na área que você trabalha, vai ser um legado na sua empresa. Talvez tu está deixando um legado na tua família, porque você é aquela pessoa da família que é muito conhecida porque é muito espiritual, ou porque é muito alegre, ou porque é muito confeiteira, ou porque é muito, planta muita árvore, é a louca da horta, né? Eu adoro ser a louca da horta. Então, qual é o legado que você está deixando, talvez você queira deixar na tua família, queira deixar na tua comunidade, sem pressão, tá? A gente já tem muita pressão em cima, mas isso que brota em ti de maneira natural, né? O legado que meu pai deixou na nossa família, que era uma pessoa que tinha um ótimo senso de humor, brincava com tudo, fazia piada com tudo, era muito aventureiro. Então, quais são os legados, inclusive com o meu comportamento que eu estou deixando na família, né? Quando eu me for, o que que a minha família vai falar de bom sobre mim? Ou qual é o legado que eu estou deixando desde a minha personalidade, do que eu estou trazendo? Então, eu coloquei aqui legado, que pode ser algo que você planeja deixar como a tua pegada a ser seguida no mundo a nível profissional, ou legado na sua família, né? Qual é o legado que você está deixando na sua família? E esse é um legado que sim, pode ser quando você se vá, mas eu gosto sempre de pensar que é um legado que a gente está construindo todos os dias. E eu gosto sempre de pensar como foi hoje que eu alimentei esse legado que eu quero deixar. Como foi hoje que eu alimentei esse legado que eu quero deixar. Então, para não esperar lá para o dia da morte, né? Lá que a gente vive até os 90, daí só lá nos 90 a gente vai ver se fez legado ou não fez. Então, primeiro ponto desse legado, né? Pode ser algo no fim, lá para frente da sua carreira, algo que você já está construindo, algo para sua família. O segundo ponto que eu coloquei do nosso legado é a parte da filantropia. Eu acho que nós aqui nessa sala somos muito, 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 muito privilegiados, minha gente. Para a gente estar numa aula online, que a gente tem um veículo para assistir essa aula, a gente tem uma casa, uma internet, já jantou, vai jantar daqui a pouquinho. É muito privilégio, é uma lista de privilégios sem fim. Então, eu sinto muito no coração esse desejo de retribuir ao mundo tudo que a gente já recebeu. Então, no legado da filantropia, eu gosto de deixar na minha arquitetura da vida esse espaço para a filantropia. E a filantropia, cada um sabe dentro de nós o que significa para ti. Para mim, muitas vezes é ajudar uma instituição, é fazer uma doação, é doar algo para alguém, é a cesta básica. Também eu tenho um espaço onde eu atendo pessoas a nível terapêutico, onde eu não cobro pelo meu trabalho, porque é uma pessoa que ela não tem como pagar e ela precisa daquele apoio, às vezes é um apoio contínuo por muito tempo. A gente tem bolsas dentro dos nossos seminários também, ou dentro dos nossos eventos online. Eu entrego eventos online gratuitos para que as pessoas possam ter acesso e que não seja um empecilho para ela chegar na consciência, né? Então, vocês vão ali naquele grupo que a gente está, eu sempre coloco o que está acontecendo, as coisas pagas, as coisas não pagas, para que todo mundo possa. Então, qual é a nossa filantropia, né? O que que a gente entrega? Então, esse seria o ponto 2, para você colocar aí quais são as filantropias que você já faz, o que que você sente que pode melhorar, né? Quem sabe você vai abrir uma campanha na tua cidade, da campanha do agasalho. Meu Deus, tem tanta coisa. O ponto 3 que eu coloco nessa área do legado é
a ecologia. E a ecologia tem uma coisa que me enche o coração de alegria, que é o plantio de árvores. Mas para ti pode ser outra coisa relacionada à ecologia. Talvez você trabalhe com o município, você pode estabelecer um novo movimento, uma reciclagem, nossa, infinitas coisas, desde como a gente lida com o lixo em casa, a gente não escolher sacolinha de plástica na rua, mas quais são as coisas ecológicas que eu, como ser humano, tenho como dever aportar de alguma maneira, que eu gostaria de, nesse 2026, não deixar de lado. Vários dos nossos eventos que acontecem na natureza, nós fazemos o plantio de árvore. Num local muito bonito, nós temos um plantio de árvore e um evento em São José do Rio Preto, que a gente gostou tanto. Foi um evento com uma empresa que eu fiz, que eu quero deixar para vocês que dias 10, 11 e 12 de abril a gente vai ter o nosso primeiro evento de retiro de fim de semana na natureza, em uma fazenda com uma cachoeira incrível em São Paulo, 10, 11 e 12 de abril, com Sky Mind Módulo 1. E lá onde a gente já plantou nossa árvore ano passado, nós vamos fazer outro plantio. Todo evento que a gente tem. Então, assim, você tem um espaço que você pode plantar árvores. A gente já fez eventos em Belo Horizonte, em São José do Rio Preto, junto com a prefeitura. Foi lá, nos informamos o que precisava, adotamos uma praça. Teve um dia, estavam lá 20, 30 pessoas, a gente faz uma cerimônia no plantio de árvore, muito bonito. Então, olha para ti, o que que seria uma atitude ecológica? Seria o outro ponto desse espaço do legado, tá bom? Vou te deixar aqui uns minutinhos para você fazer a sua introspecção. Ah, então, que quero agradecer muito a vocês por essa presença, você sentir que você merece se dedicar esse momento. E vou te pedir para você, para nós fecharmos, não fecharmos, né? Para nós adubarmos esse momento que vai continuar florescendo e vai continuar crescendo na sua prática pessoal. Vou pedir você por um momento só para esfregar suas mãos uma na outra, gerando muito calor. Tá mais fácil gerar calor aí que aqui, né? Muito, muito, muito mesmo, assim, que você possa gerar muito calor, muito calor, muito calor. E essas mãos que escrevem, essas mãos que alcançam as suas metas, essas mãos que abraçam as pessoas amadas, essas mãos que plantam e colhem, certo? Privilégio tão grande a gente ter essas mãos, meu Deus, obrigada. E vou te convidar para você pôr uma mão no seu coração, a mão esquerda no seu coração e a mão direita, onde você está anotando tudo isso. A mão esquerda no seu coração e a sua mão direita, onde você anotou essa arquitetura da vida. Por uns momentos, relaxar tua mandíbula, descruzar os teus pés e pôr os pés no chão, alinhar a tua coluna para que a energia possa fluir com abundância dentro de ti. Pôr a atenção que a tua respiração seja presente, contínua, não curtinha para sobreviver, mas profunda para expandir. Sentindo nesse momento atrás de você todos os teus ancestrais, abençoando a tua vida, abençoando as tuas escolhas, te olhando com bons olhos, trazendo para você a força que todos eles tiveram para chegar até aqui, escutando o sussurro deles que diz sempre no teu coração: segue adiante, dá o melhor de ti, dá o melhor de ti. E sentindo em teu coração essa energia emanando em cada letra das palavras e das intenções que você colocou aqui na arquitetura da tua vida. Sentindo um profundo respeito pelo que você está desenhando hoje, que é parte de tudo que você já construiu, que precisa continuidade, com excelência, com dignidade, com amor, principalmente com equilíbrio, principalmente com autorrespeito, principalmente com amor próprio. E vai lembrando dentro de ti isso que você escreveu. Pensa nas
como nós começamos na aula de hoje, nas sensações que você quer sentir mais esse ano de 2026. O amor, a segurança, lembrar dessas sensações que você quer sentir e como essa arquitetura da vida te traz essas sensações. Visualiza você, que você possa se enxergar na tela da sua mente e no palco do seu coração, nesse momento, realizando essas atividades, sentindo essas emoções, vendo em sua prosperidade você segura, próspera, sábia dessa energia chamada finanças, sabendo reservar, sabendo investir em você, vendo você na tela da sua mente, no palco do seu coração, na área da saúde, comendo algo que vibra a saúde, movendo esse corpo com respeito e gratidão à vida pelo corpo que você tem, alongando esse corpo, suando esse corpo, descansando esse corpo, dançando esse corpo, indo para a área das tuas relações, sentindo-se abraçada, acolhida, sentindo um peito aberto, um coração gigante, acolhendo quem ama, dando a presença, o presente da escuta, o presente da presença, rindo com as tuas companheiras de trabalho, sentindo-se criativa com o que você pode fazer com amigos, familiares, essa alegria contagiante, sentindo em você, nessa área da expansão, você tomando os teus cursos, expandindo essa consciência, viajando para algum lugar, pondo os pés na terra, os pés na areia, os pés na praia, os pés na água, escutando o barulho do vento nas folhas das árvores, caminhando através da arte, das coisas que você quer desabrochar dentro de você, vendo na tela da sua mente e no palco do seu coração todos os espaços de conexão, de conversar com Deus, como quem sabe você está conversando agora mesmo, de sentir na presença de algo sagrado que te acompanha na vida e como você nunca está sozinha e nunca está sozinho, sentindo-se sempre abraçada pelo sagrado e olhando na sua mente e sentindo no palco do seu coração o seu legado. Um legado que não é lá no final, mas que se constrói todos os dias. Um legado da filantropia, um legado da escuta presente e um legado de plantar, reciclar, adubar esse planeta Terra, fazer a nossa parte. E abençoando com as duas mãos onde você escreveu agora, olhando com bons olhos a arquitetura da tua vida, cuidando da tua mente, cuidando das tuas emoções, do espaço que você entrega a você de cura, de criatividade, de fortalecimento. E que você possa sentir como a Viviane se sentiu aqui, escreveu, estou me sentindo em um retiro agora. Que cuidar da sua vida seja se sentir num retiro também. Uma respiração profunda, trazendo você de volta para você, para esse corpo, para esse momento agora. Agradecer muito o teu coração que escutou o chamado de estar aqui, essa entrega de estarmos essa 1h30 juntas trabalhando em você. Você merece isso. Obrigado pela presença, pelo carinho. Fique lá no grupo, que é lá que eu vou colocar as informações, as coisas que estão vindo e te relembrar de você olhar para a arquitetura da sua vida. Agradeço muito, muito a presença de todos vocês nesse momento e que esteja na nossa arquitetura da vida, que nós possamos, nesse ano de 2026, nos encontrarmos a vivo, dar um grande abraço e lembrar que nós nos vimos por essa telinha e que a vida nos permitiu nós nos encontrarmos no presencial também. Boa noite, pessoal. Bom descanso, gratidão e até o nosso próximo encontro.